E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar aquele que é literalmente o roteiro definitivo para quem quer começar a estudar para carreiras policiais saindo do absoluto zero. Olha, não é segredo para ninguém que o universo dos concursos policiais no Brasil virou um verdadeiro campo de batalha, né? As notas de corte estão lá em cima, aquele volume de matérias que parece não ter fim. É super comum bater aquele desespero, aquela sensação de que a montanha de PDFs e videoaulas é simplesmente grande demais. E essa pressão toda de não saber por onde começar acaba afastando muita gente brilhante antes mesmo de ler a primeira página. Mas o que separa quem de fato conquista a aprovação de quem desiste no meio do caminho não é nem de longe só inteligência bruta, é estratégia pura. Com o mapa certo na mão, todo esse caos virá um caminho super claro e focado. E aqui a gente esbarra num obstáculo gigantesco que trava muita gente logo na largada. Como é que se estuda para um concurso que ainda nem foi escolhido? Existe uma ilusão muito perigosa de que a gente precisa escolher uma corporação específica e ficar ali, de braços cruzados, esperando o edital sair para começar a estudar. Essa espera pela decisão perfeita ou pelo documento oficial dizendo exatamente o que vai cair é o maior inimigo de quem busca a aprovação. O tempo é o ativo mais valioso na vida de quem estuda. Cada mês que passa nessa espera é um mês que a concorrência está lá, resolvendo milhares de questões. Ficar aguardando só gera ansiedade e, pior, atrasa o domínio daquelas matérias que com toda certeza vão ser cobradas de qualquer jeito. O pulo do gato logo de cara é entender o seguinte: a preparação de altíssimo nível começa muito, mas muito antes de qualquer governador autorizar a prova. Bom, para estruturar essa jornada, sem ficar refém de edital aberto, a nossa conversa de hoje está dividida em 5 passos. Primeiro, a armadilha da paralisia da escolha. Depois, a estratégia da sobreposição. Em seguida, os 5 pilares fundamentais. Aí a gente passa pelas exceções e os pesos pesados. E fecha com chave de ouro na execução do plano de estudos. Então vamos direto ao ponto 1, a armadilha da paralisia da escolha e como se libertar dessa espera interminável. É aqui que muitos talentos acabam travando. E não é para menos, né? É uma sobrecarga real quando a gente olha para o leque de opções. Polícia Civil, Federal, Militar, Penal, Rodoviária Federal. Diante de tantas ramificações, cada uma com seus próprios testes físicos e legislações específicas, a tendência psicológica natural é olhar para cada órgão como se fosse um planeta completamente isolado. E é exatamente aí que muita gente congela na linha de partida. Pensa-se que estudar para a Polícia Civil exige um cérebro ou um método totalmente diferente do exigido para a Polícia Federal. O resultado prático disso? Um desperdício gigantesco de meses ou até anos tentando adivinhar qual caminho seguir. Mas, olha o segredo que muda completamente o jogo. Quem já decidiu que o futuro é na área policial, seja qual for o cargo exato, já deu o passo mais importante. As fardas mudam, os distintivos mudam, mas a essência daquilo que as bancas examinadoras cobram é surpreendentemente a mesma. O que nos leva ao nosso segundo ponto, a estratégia de sobreposição. É aqui que a gente aprende a maximizar oportunidades. A grande virada de chave para escapar daquela paralisia é dominar a arte de aproveitar a mesma bagagem de estudo em várias frentes. Imagina a seguinte situação: o grande sonho de vida de alguém é entrar na Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Toda a energia e os simulados vão para isso. Só que de forma totalmente inesperada, o concurso da Polícia Militar de Goiás é autorizado e o edital sai bem antes. Como as matérias essenciais são incrivelmente parecidas, essa pessoa usa a inteligência da sobreposição de conhecimento para ir lá e fazer a prova da PM. Por já dominar aquela base comum, o resultado não é só uma prova bem feita, é a aprovação. Imagina só garantir um cargo público, ter aquele salário caindo na conta todo mês e, principalmente, uma tranquilidade mental absurda para continuar focando na meta principal de longo prazo, que é a PRF. É, no fim das contas, abrir o leque de opções de forma inteligente, transformando o que seria uma longa espera em aprovações reais pelo caminho. Certo, ponto 3. Os 5 pilares fundamentais, a nossa base central universal. Porque para essa sobreposição funcionar de verdade na prática, a gente precisa construir uma fundação de concreto armado. Quem almeja a carreira pública de segurança precisa focar absolutamente todo o ciclo inicial em dominar estas 5 disciplinas. É o famoso feijão com arroz bem temperado: português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional e direito administrativo. Mas por que exatamente essas 5?
Bom, português é aquele filtro implacável, né? É a disciplina que mais reprova e a que mais garante pontos em qualquer certame do país. Já o constitucional e o administrativo são basicamente um manual de instruções do Estado. Ninguém vai portar uma arma, fazer uma prisão ou exercer autoridade sem entender muito bem a estrutura da administração e a Constituição que deve proteger. E o raciocínio lógico e a informática, eles formam a base da resolução de problemas e de todo o trabalho técnico da atividade policial moderna. As grandes bancas amam cobrar isso. É imprescindível dominar essa base com maestria antes de sequer pensar em procurar picuinhas de um edital específico. Essa é a verdadeira armadura para encarar as provas. Vamos para o ponto 4. Exceções e os chamados pesos pesados. É o momento de personalizar o segundo ciclo de estudos. Depois que aquela base universal está consolidada, o jogo sobe de nível. É a hora de entrar num ciclo focado em adaptação cirúrgica. Um exemplo claríssimo de como isso é vital aconteceu na prova da PRF de 2021. Olha só que impacto. 30 questões da prova, de uma vez só, foram exclusivamente sobre legislação de trânsito. Foi um bloco inteirinho dominando o peso da nota final. Na prática, a pessoa poderia ter gabaritado o português, destruído no direito constitucional, mas se negligenciasse essa disciplina específica de altíssimo peso, a eliminação era instantânea. Esse cenário mostra o quanto é crucial mapear e atacar com tudo essas disciplinas gigantes assim que o primeiro ciclo básico estiver vencido. A mesma lógica vale para quem mira o tão prestigiado cargo de agente da Polícia Federal. Tem que ter a clareza de que disciplinas como contabilidade e tecnologia da informação não são só um bônus no edital. Elas são verdadeiros divisores de águas. O peso gigantesco que essas áreas carregam funciona como uma peneira gigante, cortando sem dó quem chega despreparado. E não é só saber que cai, é entender o porquê de a banca pesar tanto a mão ali. O trabalho policial investigativo contemporâneo envolve muita inteligência financeira, rastreamento complexo de dados, análise de redes. Adaptar os estudos para incorporar essas matérias de alta complexidade assim que a base permitir é essencial para qualquer um que queira chegar com chances reais de brigar pelas vagas. Por outro lado, essa personalização toda traz um alívio imenso também, porque saber exatamente o que deixar de fora é uma vantagem tática brilhante. Por exemplo, existem provas para investigador da Polícia Civil de alguns estados que simplesmente não incluem raciocínio lógico no edital. Sacar essas exceções significa que dezenas de horas que seriam gastas quebrando a cabeça com fórmulas e tabelas verdade podem ser imediatamente redirecionadas para reforçar as legislações penais específicas daquele concurso. Esse ajuste fino evita o desperdício de energia e prova de uma vez por todas que a preparação de alto nível exige tanto estratégia quanto exige o suor. E finalmente chegamos ao ponto 5, executando o plano de estudos. A hora de sair da teoria e ir direto para a ação. Porque, vamos falar a verdade, toda essa visão estratégica sobre pilares e pesos pesados não vai servir para absolutamente nada se não for transformada em uma rotina implacável de execução. Quem realmente assina o termo de posse, fecha essa lacuna entre o sonho e a realidade seguindo 3 passos práticos. Primeiro, domina-se o núcleo das 5 disciplinas fundamentais sem pressa, construindo os alicerces. Segundo, identificam-se as matérias de peso do exame-alvo. Mas é no terceiro passo que a mágica da aprovação acontece de verdade, o uso de metas diárias. Ter uma meta bem estruturada é acordar sabendo exatamente qual PDF ler, quantas questões resolver, qual resumo revisar. Não existe isso de sentar na cadeira e decidir na hora o que estudar de acordo com o humor do dia. Um ciclo eficiente e profissional alterna a teoria com baterias intensas de exercícios para cravar o conteúdo na mente. É a consistência diária, o simples ato de dar o cheque na meta do papel, em dias bons e dias ruins, que sedimenta o conhecimento. É o trabalho silencioso de segunda a segunda, muito longe de qualquer glamour, que forja uma aprovação. Então, com toda essa fundação estratégica mapeada, fica aqui uma provocação profunda para refletir antes de dar o primeiríssimo passo em direção ao distintivo. Se as disciplinas centrais, aquele núcleo duro que a gente acabou de desvendar, nunca mudam e são cobradas em praticamente todos os grandes concursos de segurança pública do país, qual é a desculpa que sobra para deixar o início dessa jornada para amanhã? O caminho até o cargo público com estabilidade e vocação não é uma corridinha de sorte, é uma maratona braba de estratégia, inteligência e muita repetição consistente. A fila anda rápido para quem está se preparando e a trajetória rumo à aprovação começa, de fato, no exato milissegundo em que a indecisão chega ao fim. Um grande abraço e até a próxima análise.